Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no mês das vocações, que é uma peculiaridade do Brasil. Somente aqui no Brasil nós celebramos o mês de agosto como o mês das vocações. E essa primeira semana voltamos o nosso olhar, sobretudo, para as vocações sacerdotais. No domingo que vem, nós iremos celebrar o Dia do Padre. E amanhã, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, é para nós uma grande festa, uma grande alegria. Portanto, todo o clima desses dias é de oração, de intercessão e de meditação sobre o sacerdócio. Por isso, hoje estamos tomando a missa votiva, pedindo a Deus e intercedendo pelos nossos sacerdotes. O Evangelho de hoje nos fala de uma virtude que é fundamental na vida dos sacerdotes e de todos os fiéis: a humildade. A mulher cananeia se aproxima de Jesus com grande humildade, se comparando a um cachorrinho. Nós podemos achar um pouco exagerada essa comparação, e até mesmo podemos achar um pouco cruel a aparente indiferença com que Jesus trata essa mulher. Ela vem lá com tanta confiança, tanta devoção, se aproxima de Jesus, pede a Ele, suplica confiante, e Jesus responde com silêncio. Como é possível que Jesus, a fonte da piedade, responda com silêncio? É interessante que Deus gosta de fazer brotar dentro de nós esta virtude maravilhosa que é a humildade. A humildade, junto com a fé, é uma das bases do nosso edifício espiritual. São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, era um homem de uma extraordinária humildade. E é exatamente por isso que ele foi um grande adversário do demônio e conseguiu vitórias tremendas contra Satanás. Porque para nós vencermos aquele que é a soberba em pessoa, nós precisamos também ser humildes. Para termos ideia da humildade de São João Maria Vianney, que era uma virtude que ele cultivava desde a sua juventude, quando São João Maria Vianney estava se preparando para o sacerdócio, ele tinha uma grande dificuldade, porque ele cresceu no tempo da Revolução Francesa. E não havia escolas, não havia professores para ele aprender desde criança. Simplesmente a Revolução Francesa tinha acabado com tudo. E ele então cresceu ele era semi-analfabeto, digamos assim. Quando ele retomou o estudo para ser sacerdote, ele teve que retomar toda a gramática do francês, etc. E tinha que aprender latim, isso aqui era o pior. Com 17 anos de idade. E ele foi então acolhido na casa de um pároco que tinha uma espécie de pré-seminário. E ele era um marmanjo de 17 anos e todos os outros molequinhos com 10, 11, 12 anos de idade sabiam mais do que ele, e ele, o grandalhão, desajeitado, que não sabia das coisas. Tinha passado a vida na roça, trabalhando, e tinha uma grande dificuldade de aprender o latim. Um dia um dos seus companheiros estava ensinando a ele o latim. E como ele tinha dificuldade e não aprendia de jeito nenhum, o menino, de 12 anos de idade, São João tinha 17. O menino de 12 anos de idade se irritou e deu um tapa. É evidente que, fisicamente falando, São João Maria Vianney era maior do que ele. São João Maria Vianney se ajoelhou diante do menino e pediu perdão. Tal foi a humildade de São João Maria Vianney que aquele menino ficou comovido
E também ele foi lá e abraçou São João Maria Vianney e os dois se reconciliaram. Vejam, essa cena de humildade ficou marcada no coração desse menino, que depois não somente se tornou padre, tornou-se bispo. E o seu depoimento no processo de canonização de São João Maria Vianney, recordando esse fato, essa humildade enorme. São João Maria Vianney ensinava os seus paroquianos, não é? Dizendo que a humildade era importante. Ele recordava assim, dizendo: é o orgulho que nos impede de sermos santos. Então, nós precisamos tirar os obstáculos, nós precisamos tirar aquilo que está nos impedindo de crescer espiritualmente. E o maior obstáculo para o nosso crescimento espiritual é o orgulho. Você vem à missa, você reza, você comunga, você se confessa com frequência, você está em estado de graça. Que beleza, graças a Deus. Mas você não cresce espiritualmente. Não sai do lugar. Não vai para frente. Mas por quê? Porque é importante a gente se abaixar, se humilhar diante de Deus. Porque somente a humildade é que nos coloca na verdade. São João Maria Vianney, seguindo aquilo que todos os santos ensinam, não é? Dizia: os santos se conhecem mais do que conhecem as outras pessoas. E por isso eram muito humildes. Então, mostrando esta lei espiritual de que nós precisamos ir no caminho da humildade, São João Maria Vianney está nos ensinando aquilo que está no hino de Filipenses, na segunda carta, na carta de São Paulo aos Filipenses, no segundo capítulo. Jesus se esvaziou a si mesmo, se humilhou, tomou a forma de um escravo, obediente até a morte e morte numa cruz. É o hino da humildade, do esvaziamento de Cristo. E aí vem logo em seguida: por isto Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que quer nos céus, na terra ou nos abismos, todo joelho se dobre e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, a humildade e a exaltação, tentando descrever esse mecanismo de que se nós nos abaixarmos sinceramente, não adianta fazer teatro para Deus. Você tem que se humilhar diante de Deus. Isso é importante. Porque se você se humilhar diante dos homens, isso vira vaidade. Está entendendo? Você vai lá e mostra humildade diante dos outros. Nossa, como eu sou humilde. Isso daí torna-se objeto de vanglória. Se você quiser se abaixar diante dos outros, não vai adiantar nada. Tem que ser diante de Deus, no seu coração. Pode ser que você manifeste essa humildade exteriormente, como São João fez, se ajoelhando diante do menino que bateu nele. Mas o importante não é isso. O importante é se abaixar diante de Deus. Se você se humilha diante de Deus, ótimo, funciona. Se você se humilha diante dos homens, cuidado, isso vira vaidade. Então, São João Maria Vianney, tentando descrever essa lei fundamental, ele diz: a humildade é como uma balança. Quanto mais você abaixa um lado, o outro lado levanta. Ou seja, você quer progredir espiritualmente? Você quer ir para o alto, no sentido de que a graça de Deus vai te transformar no santo que você precisa ser? Então, trate de abaixar o prato da balança, se humilhar diante de Deus. Se você se humilhar, a coisa funciona. Se você não se humilhar, você não vai sair do lugar. E esta humildade, que é uma humildade diante de Deus, muitas vezes as pessoas ficam um pouco sem saber como fazer. Por quê? Porque a nossa vida social, às vezes, exige de nós que nós sejamos respeitados, que nós sejamos honrados. Por exemplo, um pai, uma mãe, um sacerdote, uma religiosa, precisa ser respeitado pela comunidade, claro.
né? Um pai precisa ser respeitado pelos seus filhos, precisa ser honrado mais do que respeitado. E aí? Como que fica a humildade? Bom, Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu manuscrito C da História de uma Alma, ela, que era, como todos os santos, uma grande mestra na humildade, ela diz assim, usando inclusive a linguagem do Evangelho de hoje, das migalhas de pão. Ela diz, olha, Deus não quis que eu passasse pelas grandes humilhações, mas algumas migalhas de humilhação caem da mesa de Deus, para que a sua filha cresça. E ela diz assim, olha, ela falando para a Madre Maria Gonzaga, para quem ela está escrevendo, ela diz, porque ela era, a Madre Maria Gonzaga era a mestra de noviças e a Teresinha era auxiliar. Ela dizia assim, eu preciso ser respeitada e honrada pelas noviças, porque senão elas não vão me ouvir. No entanto, Deus permite que haja humilhações secretas. Humilhações um pouco, quase que como aquilo que São Paulo fala, né? Que é um espinho na carne, alguma coisa que só você conhece, que só você sabe o que é. Onde Teresinha diz assim, elas vêm e me elogiam, muitas vezes eu recebo elogios e eu fico quieta, porque é bom que as noviças me honrem, é bom para elas espiritualmente, mas interiormente acontece aquela humilhação, aquelas migalhas de pão que caem na mesa, ou seja, na humildade. Também Teresinha nos ensina, não é, que embora nós devamos ser honrados por aquilo que desempenhamos, pelas funções, pelo instrumento que somos para o crescimento espiritual da família de Deus, interiormente todos nós devemos colocar na presença dele e compreender que não somos nada. Compreender o nosso nada. A virtude da humildade, diz São Jerônimo, é o princípio e o guarda de todas as virtudes. É o princípio, porque se não tivermos humildade, nenhuma outra virtude será virtude. E é o guarda, por quê? Porque é a humildade que impede que as outras virtudes sejam roubadas por Satanás, através da vaidade. Então é ela quem guarda as virtudes. Vamos, então, nessa missa, em que estamos intercedendo pelos nossos sacerdotes, pedir para eles e para todos nós essa virtude fundamental, a virtude da humildade. Vamos nos humilhar diante de Deus, nosso nada, e pedir a Ele que nos mantenha bem acordados na verdade do nosso nada. É importante isso. Que a gente esteja bem com os pés no chão, na verdade. Santa Teresa d'Ávila nos recorda essa lei fundamental. Caminhar na humildade é caminhar na verdade. Ele sabe quem nós somos. Por isso, é inútil queremos nos envaidecer diante dele.